Como vocês sabem, a mesa redonda de hoje versa sobre... É uma mesa redonda, na verdade, comemorativa dos 150 anos do Manifesto Comunista de 1848. E nós convidamos para essa mesa 4 pessoas. 2 são professores aqui da casa e 2 são convidados de fora. Eu já vou apresentá-los pela ordem, né, em que se pronunciarão. Em primeiro lugar, professor Alexandre, ele vai fazer a abertura, um professor daqui, do Departamento de História, muitos de vocês já conhecem. E logo em seguida o Claudinei, também professor do nosso Departamento de História, tomará a palavra. E depois será a vez dos 2 professores convidados de fora, que serão o Zé Mário Angeli, que é da UEL, nossa universidade aqui de Londrina, e logo depois o Marco Del Roio, da Unesp de Marília, fará o encerramento. Eles farão uma colocação de cerca de 20 minutos ou um pouco mais cada um, e depois será aberto para debates. Vocês podem se manifestar verbalmente, diretamente no microfone, podem mandar questões por escrito, como vocês desejarem, mas a palavra estará aberta. Nós aqui da mesa, em nome de toda a universidade, queríamos cumprimentar os promotores desse debate, né? Desde o primeiro semestre nós estamos tentando organizar uma mesa dessa e faremos outras, né? Faremos outras mesas ainda, frente à lembrança dos 150 anos do Manifesto, e esse ano também faremos mesas redondas comemorativas de 30 anos de 1968, explorando vários aspectos artísticos, culturais e políticos, né? Então eu gostaria de cumprimentar o diretório acadêmico por essa promoção e convidar o Cláudio para nos acompanhar aqui na mesa. Ele está aqui? Queria pedir ao Cláudio. E queria aqui da mesa colocar o primeiro testemunho, testemunhar o esforço do Renan para organizar essa mesa, porque foi um batalhador, e se essa mesa hoje parece, sem dúvida, ter tido uma ótima acolhida por parte dos alunos, graças, grande parte, ao trabalho que ele organizou. Muito obrigado. Então, eu passo imediatamente a palavra para o professor Alexandre, que usará, inclusive, os primeiros minutos para contextualizar historicamente o objeto do nosso trabalho de hoje, que é o Manifesto Comunista de 48. Muito obrigado pela presença de vocês, e eu passo a palavra para os conferencistas. Obrigado. Bem, boa noite, obrigado. Eu também queria agradecer aos promotores do evento, ao Centro Acadêmico, ao Renan, enfim, ao Cláudio, a todos, por me convidarem para fazer este tipo de apresentação agora, que para mim significa como que uma aula ampliada, uma vez que esse tema é tema constante dos meus trabalhos em sala de aula. Queria dizer também que estou falando em primeiro lugar, apesar de ser da casa, daqui de Assis, e pode parecer uma indelicadeza com os colegas, mas foi de absoluto consenso, não é? Não houve nenhuma intromissão especial, nenhum tipo de dirigismo. Fizemos questão. Eles até fizeram questão, estão dizendo. O que não houve, o que também quase promoveu um certo debate, foi a disposição na mesa, porque eu fiquei colocado ao centro, e não sei se é exatamente essa a minha posição. Estão outros à esquerda, à direita. Enfim, segundo o meu dileto colega, ele já mata a charada dizendo que eu devia estar à direita. Mas é uma opinião dele, não é? Bem, enfim. Eu queria algumas palavras iniciais a respeito do manifesto chamado Manifesto Comunista, de 1848. Vocês sabem, foi escrito pelo Marx e Engels, mas mais especificamente pelo próprio Marx, a partir de pesquisas elaboradas também pelo Engels. Até parece que teria, então, o Engels um pouco mais de intimidade com o real vivido da classe operária naquele momento, sobretudo na Inglaterra, onde ele tinha um pai empresário, burguês, e havia feito um trabalho anos anteriores sobre a condição da classe operária na Inglaterra, trabalho esse que serviu de ponto de partida para as análises que os dois teriam feito. Especificamente o texto sobre o qual eu vou me deparar um pouquinho, também acho
que é muito importante a questão do estilo. Ele é significativo, né? No caso aí, parodiando aquela velha expressão, o meio foi uma mensagem mesmo, especificamente no caso do manifesto. Então, é importante que nós saibamos que a autoria da redação foi do Marx. 48 ele foi escrito um pouco antes do momento das grandes revoluções de 48, que como um rastilho de pólvora tomaram conta de quase toda a Europa, no momento em que as comunicações eram muito difíceis. Apesar disso, a revolução de Paris para outros lugares da Europa se alastrou em semanas e no máximo em meses. Em pouco tempo já se discutia a questão da constitucionalização dos estados, da criação dos estados nacionais, representando interesses ditos, entre aspas, populares, muito mais do que colocando em xeque toda a velha estrutura política da Europa, que era trazida dos anos anteriores e que tinha, no século XVIII, passado por transformações do tipo de monarquias esclarecidas, etc. e tal, mas isso agora tomava um vulto muito maior e os republicanos saíam a campo. Enfim, o Manifesto Comunista propriamente não teve um trabalho de relacionamento com essa realidade criada, ou seja, com as manifestações políticas. Ele é muito mais um produto daquele momento que se vivia, um momento político, social que se vivia, do que ele teve alguma ação. Porque, na verdade, ele foi uma publicação de um grupo, sobretudo de exilados alemães, em Londres, a Sociedade dos Justos, ou a Liga dos Justos, ou dos Justiceiros, isso depende das traduções que a gente vai encontrar. E, quer dizer, representava o interesse desse grupo e o Marx e o Engels, que haviam participado das suas convenções realizadas no ano anterior, em 1847, redigiram em nome desse grupo, que era um grupo, sobretudo, de alemães imigrados em Londres. O manifesto foi publicado em alemão, não é? E depois recebeu outras traduções, mas, de certa maneira, as suas traduções ficaram por serem feitas. Por exemplo, a tradução italiana só foi feita no final do século, e assim por diante. Ou seja, é um documento importantíssimo, não há dúvida de que ele é, de certa forma, eu diria, provocativo, uma espécie de catecismo, não é? da modernidade, do final do século XIX, século XX, quando então se torna a coisa mais comum discutir aquele projeto que estava ali dentro, mas no momento em que ele foi produzido, ele quase que permaneceu desconhecido entre poucos militantes. O meu trabalho de exposição é uma tentativa de de mostrar algumas leituras que o Manifesto Comunista recebeu de autores socialistas, mas não ditos, por assim dizer, rapidamente, não marxistas propriamente, ou aqueles que romperam com o marxismo. Como é que esse pessoal leu o manifesto ao longo de um bom tempo? Bem, esse é o projeto. E eu fiquei muito fascinado também por uma leitura que fiz agora há pouco tempo. É verdade que o texto já é mais antigo, é um texto do Claude Lefort. É um texto que está publicado numa obra brasileira desde há 4 anos atrás, que é esse dicionário de obras políticas, onde o verbete Marx, por 11 páginas, é uma análise do Manifesto Comunista e de autoria do Claude Lefort. A minha fala é uma espécie de introdução à discussão daquilo que o Lefort coloca ali, e é o que eu acho que é a maneira com que se pode interpretar o Manifesto Comunista hoje. Eu disse essas palavras só para satisfazer inicialmente, não sei se nós temos alunos variados, mas acho que depois no debate a gente pode colocar a questão do sucesso do manifesto ao longo do tempo, enfim, outras questões. Passemos mais para o tema ao qual eu pensava expor desde o início. Eu parto do princípio de que hoje o marxismo morreu. Tal como se dizia, o rei morreu, viva o rei, não é? Eu diria, o marxismo morreu, viva Marx. Ou seja, aquele projeto que está delineado no Manifesto Comunista,
e que o próprio Marx